Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, permita que o mesmo Espírito Santo que inspirou esta palavra esteja agora iluminando nossos corações e mentes para podermos tirar proveito da palavra santa. Abençoa o teu povo, ó Deus, com a tua palavra. Alimenta-nos, ó Deus, de maneira especial com a palavra santa do Senhor, para que ao sairmos daqui, ó Deus, além de sairmos alimentados, saiamos, ó Deus, despertados, animados, dinamizados, para colocar em prática todos os ensinamentos do Senhor ao longo dessa semana. Desperta e abençoa a tua igreja, aviva a tua obra aqui em todos os lugares onde o nome do Senhor é invocado e adorado. Ó Deus querido, abençoa aqueles irmãos que estão enfermos, abençoa, Senhor, aqueles irmãos que estão cansados, desanimados, tensos, com medo. Permita que a tua graça seja abundante na vida deles também. E toda a tua igreja possa experimentar um mover do Senhor, um tempo especial do Senhor, um despertar do Senhor, para cumprir cabalmente a vocação para a qual fora plantada neste lugar. Em o nome de Jesus, dá-nos agora a quietude necessária, a reverência necessária. Repreenda tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Faça bater e retirada toda obra do inferno. E que o Espírito Santo do Senhor esteja operando e operando maravilhosamente em cada coração. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos nos últimos domingos, nas últimas mensagens, expondo aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, principalmente sobre o tema forjados pelo fogo. Na realidade, este é o objetivo o grande objetivo da carta, que a despeito das adversidades, a despeito do fogo, a despeito das provas, nós estamos realmente sendo preparados para brilhar ainda mais como metal precioso, né? Então, a intenção do apóstolo Pedro, quando escreveu essa carta para os forasteiros que estavam lá no norte e noroeste da Ásia Menor, ele escreveu com a intenção de fortalecê-los, de despertá-los, de animá-los, de encorajá-los, para que eles pudessem dar testemunho vivo da palavra do Senhor, da mensagem do Senhor. Esta foi a grande intenção. Por isso é que ele começa a carta falando claramente para os regenerados em Cristo Jesus. Fostes regenerados, e fomos regenerados conforme o propósito eterno do Senhor, pela vontade do Senhor na eternidade, para uma nova esperança, para uma viva esperança, numa herança que é maravilhosa, que é incorruptível, que é sem mácula e que haverá de ser revelada naquele último dia, trazida pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, conforme nós já aprendemos aqui, ser cristão verdadeiro, conforme Pedro nos ensina, é ter esse novo status que nos foi trazido pela justificação em Cristo Jesus, é exatamente ter agora esta nova vida, e essa nova vida a Bíblia chama de regeneração, para esta viva esperança nessa herança maravilhosa. E é por causa disso que nós podemos enfrentar as lutas desse tempo, né? Sem esmorecer, sem baixar a guarda, confiados de que o nosso Deus tem todo o poder, e em breve Jesus se manifestará, e nós com Ele para sempre reinaremos. Segundo nós aprendemos aí, especialmente no versículo 13, quando o apóstolo faz aquela transição, quando ele passa da teoria para a prática, ou seja, daquilo que ele ensinou e que tem que ser a base do nosso pensamento, agora ele diz que isto tem implicações práticas, nós precisamos colocar isto em prática. Em outras palavras, a partir do versículo 13, o apóstolo Pedro começa a falar das implicações da salvação. E ele vai deixar claro aí que nós somos salvos, né, para a obediência, e por isso ele diz que nós somos filhos da obediência e, portanto, devemos ser filhos obedientes. Nós somos salvos para a santidade, já aprendemos isso aqui, e devemos ser santos, primeiramente porque Deus é santo, segundo porque nós somos chamados para ser santo, terceiro porque tem uma ordem para ser santo, a Bíblia diz, sede santos, e quarto,
porque ser santo é uma necessidade. É impossível ter comunhão com Deus sem desenvolver essa santidade. E o terceiro aspecto, a terceira implicação da salvação, que Pedro diz aí nesse capítulo 1, né? Depois aí do versículo 23 até o 25, ele vai dizer que essa terceira implicação é, de fato, o serviço sacrificial caracterizado ou marcado pelo amor. Nós somos, de fato, agora precisamos viver esse amor, o amor que nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Nós precisamos viver. O serviço do cristão é, de fato, um serviço sacrificial marcado pelo amor. Agora, nós vamos para o capítulo 2. E o capítulo 2, ele começa de maneira parecida com o versículo 13, a última sessão que nós estudamos. E, portanto, fica claro para nós que Pedro vai continuar com o mesmo tema. Ou seja, aqui no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, que é o objeto do nosso estudo hoje, do versículo 1 ao versículo 10, do capítulo 2, Pedro vai continuar tratando das implicações da salvação. E ele vai mostrar claramente aqui que esta quarta implicação da salvação, o motivo pelo qual Deus nos salvou em Cristo Jesus, é para crescermos agora espiritualmente. Então agora ele vai falar do crescimento espiritual, da necessidade de crescermos espiritualmente. O que Pedro vai deixar claro aqui para nós é que nós precisamos entender que hoje nós vivemos uma nova realidade e agora nós experimentamos a verdadeira vida e participamos de um organismo vivo, e todo organismo vivo, saudável, tem o propósito de crescer, e portanto nós somos salvos exatamente para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que ele vai ensinar para nós. Então, olhe bem aí para o nosso texto de hoje, na sua palavra, na sua Bíblia, né? Se você que está em casa, inclusive, tem esse privilégio de ter uma caneta, um caderninho aí. Os que estão aqui estão de caneta, vejam muitos, marquem aí na sua Bíblia, olhe para aí, para você visualizar bem o texto. E observe bem uma primeira consideração. Versículo 1 combina com o versículo 10. Então nós temos aí a abertura e o fechamento desta sessão. Observe bem isso. Versículo 2 até o versículo 5, nós temos uma subseção. Vou tratar dela daqui a pouco. E o versículo 6 até o versículo 8 é como se fosse um parênteses. Ou seja, Pedro vai citar 3 textos do Velho Testamento para fazer as suas explicações. Então, na realidade, você pode tirar os versículos 6 e o 8, que mesmo assim vai ter um entendimento satisfatório do texto. Mas quando você traz esse parênteses, fica mais claro o texto para nós ainda. Então, Pedro estava explicando e de repente ele cita 3 textos do Velho Testamento para concluir aquela explicação dele. Então vamos lá analisar. Versículo 1, então. Versículo 1, ele começa da seguinte maneira: portanto, despojando-vos de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Tem que ler com o versículo 10 junto. E o versículo 10, né? Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, esses 2 versículos vão explicar muita coisa para nós. Esse portanto que aparece aqui, da mesma maneira que aparece lá no versículo 13, nós temos aqui uma conjunção que faz essa transição e que obrigatoriamente linka o texto que nós vamos passar a estudar à sessão que acabamos de estudar. Especialmente aí os versículos 23, quando ele diz lá: se fostes regenerados, ou pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. E no versículo 25,
a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Portanto, ou seja, já que vocês foram regenerados por causa da palavra viva, da palavra que é permanente, a palavra que fez esse grande milagre operado pelo Espírito Santo, então vocês já experimentaram isso. O mesmo evangelho, dizia Pedro, quero dizer para vocês que o mesmo evangelho que foi capaz de produzir o novo nascimento na vida de vocês, é o mesmo evangelho agora capaz de produzir o crescimento espiritual pelo mesmo Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo que usou a palavra para a regeneração nossa, é o mesmo Espírito Santo que vai usar a mesma palavra para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Já fica uma lição de rodapé. É impossível o crente crescer sem Bíblia. Então, às vezes, o sujeito fica aí 10 anos na igreja, que diz raquítico. Por quê? Só usa a Bíblia na Páscoa e no Natal, né? Lê um versículo por mês. Não dá para crescer. Porque o Espírito Santo, que usou a palavra para a nossa regeneração, é o Espírito Santo que usa a palavra para o nosso crescimento. E um detalhe curioso, nenhum cristão pode permanecer tal como é. Todos nós fomos chamados para crescer. Hoje nós precisamos ser melhores do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Todos os dias precisamos crescer um pouco. O propósito de Deus para nós é que cresçamos todos os dias. Então, nenhum cristão verdadeiro pode se contentar com esse esfriamento, com essa letargia, com esse nanismo. Absolutamente não. Precisamos crescer e cada vez mais. Diz a palavra, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A estatura de Cristo. É isso que a Bíblia diz para nós. Mas esse versículo primeiro, ele traz para nós aí claramente a exigência de um deixar e logo depois nós temos a exigência de um desejar. Ou seja, esse crescimento que só a palavra produz, ele exige, né, um deixar e um desejar, um despir e um vestir. É como no casamento, é um deixar e um unir. Lá na Bíblia, Gênesis capítulo 2, diz assim, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando os dois uma só carne. Na mesma analogia, nós temos que deixar tudo aquilo que era do mundo e tudo aquilo que caracterizava a nossa vida no mundo, o homem velho, né, o homem caído, e agora nos revestir, nos unir agora nesta nova natureza em Cristo Jesus. Portanto, o crescimento espiritual é, de fato, uma das implicações da salvação. E para ele acontecer, ele tem que ser precedido desse deixar. Olha aí na sua Bíblia. Deixando-vos ou despojando-vos de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, de toda a sorte de maledicências. A palavra despojar que aparece aqui significa exatamente despir-se, ou seja, o cristão para crescer, ele de fato precisa se despir das velhas roupas, das roupas sujas da sua antiga natureza, da sua antiga experiência, de quando ele não era povo, versículo 10, de quando ele ainda não tinha alcançado a misericórdia. Quando você ainda não era povo de Deus, você usava determinadas vestimentas. É a analogia que Pedro está fazendo aqui, né? A metáfora que ele vai usar aqui. Agora você vai ter de usar novas vestimentas. Novas. E ele vai dizer aqui, né? Tudo aquilo que era comum à nossa vida passada precisa ser agora rejeitado. Precisamos nos despir daquilo. O crente tem que entender, e aqui, irmãos, gostaria que chamar a atenção, isso é importantíssimo para nós. O crente ele precisa entender que houve, por causa da obra de Cristo na vida dele, uma mudança radical. Uma mudança radical da sua vida. Então,
o que Deus fez por você em Cristo Jesus é algo radical, impossível de ser feito por qualquer homem, qualquer outra circunstância. Só Deus, é obra de Deus. Então é algo radical. Observe bem, você agora está vivo e não morto. Antes estava morto nos seus delitos e pecados, agora você está vivo. Agora você está no mundo, mas não é do mundo. Agora você está no mundo, mas o mundo não pode estar em você. Marque isso. Agora você está no mundo, mas o mundo não está em você. Agora você mora no mundo, mas a sua casa, o seu tesouro, a sua herança não estão no mundo. Preste em muita gente sofrendo e carregando fardo que não precisa, porque fica amarrado a essa existência, amarrado a esse mundo. O apóstolo Paulo, num dos capítulos mais bonitos da Bíblia, sobre a ressurreição de Cristo, ele diz claramente, se a sua esperança se limita a essa existência, na realidade você é infeliz. E Pedro está ensinando isso aqui para nós. Claramente, agora nós moramos aqui no mundo, mas a nossa casa não está aqui, o nosso tesouro não está aqui, a nossa herança, conforme ele falou no capítulo 1, a nossa herança maravilhosa não está aqui, ela vai ser revelada naquele dia, quando Cristo voltar. E outro detalhe interessante, o crente verdadeiro, ele está no mundo, mas ele sabe que nesse mundo ele é forasteiro, ele é peregrino, a sua pátria está no céu, não é aqui. Foi assim que Pedro saudou os seus leitores, ele diz, forasteiros. Nós de fato somos forasteiros, de fato nós estamos aqui de passagem, como dizia Agostinho, aqui uma travessia. É isto que nós precisamos entender, e ele está dizendo. Então, por causa dessa situação, nós temos que abrir mão de toda aquela vestimenta do passado. E aqui o apóstolo Pedro, ele vai citar apenas como exemplo cinco práticas que são pecaminosas e que eram comuns na nossa vida antes da regeneração. 5 apenas. Né? Na Bíblia nós temos diversas delas. Aqui ele pegou 5 para dar um exemplo da roupa que você tem que deixar para trás. Ele diz isso, tem que deixar para trás a maldade. E a palavra que ele usa para maldade aqui, ela refere-se a todo tipo de malícia. O apóstolo Paulo usa essa palavra 2 vezes no capítulo 1 de Romanos. No versículo 29, ele usa como, a palavra lá é traduzida como malignidade. Mas no versículo 30, olha que coisa curiosa, a mesma palavra é traduzida lá como inventores de males. Inventores de males. Depois ele usa essa palavra em 1 Coríntios 5,8, e ela lá é traduzida como fermento da maldade. É isso que Pedro está falando aqui, essa maldade, fermento da maldade. Portanto, nós podemos dizer que todos os outros pecados aqui citados por Pedro, na realidade são consequência desse primeiro, consequência da maldade. O segundo que ele vai citar é dolo. Dolo, a palavra que aparece aí, tem, de fato, um sentido semelhante ao nosso no português, né? Ou seja, um espírito de trapaça, um espírito trapaceiro, alguém enganador, refere-se a uma pessoa que coloca isca, que coloca uma armadilha a fim de enganar os outros. Ou seja, um farsante cujos motivos sempre são adulterados, nunca são puros. Então, a palavra grega que aparece aqui, né, dolos, inclusive, significa algo adulterado. Olha que coisa. Então, isso nós temos que despir, né, largar isso para trás. Depois ele vai falar aqui da hipocrisia. Hipocrisia, hipócrita é um dissimulado, um falso. Hipócrita é aquele que sempre precisa de uma máscara. Não é por causa da pandemia, não. Ele sempre precisa de uma máscara, porque ele na realidade, precisa se apresentar como aquilo que ele não é, na sua essência. Tiago, usando essa mesma palavra, ele vai usá-la como alguém que tem uma prática diferente do discurso. Isso é hipócrita.
Eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. Aquilo que eu falo não tem lastro na minha vida. Jesus usa também nesse sentido, quando ele fala lá que nós temos que tomar cuidado, acautelar com os falsos profetas, com os profetas hipócritas. Ele vai dizer isso também. Na realidade, Pedro está dizendo que nós temos que nos despir disto. A inveja, a palavra que aparece aqui ela tem um sentido de um espírito mesquinho, alguém que quer o lugar do outro, as coisas do outro, a posição do outro, né? Na realidade, na Bíblia, o invejoso, ele sofre de uma incurável ingratidão. Ele nunca é grato com aquilo que ele tem, com aquilo que Deus deu a ele. Ele sempre quer o do outro. E a Bíblia diz que nós temos que abrir mão disso. Agora nós participamos de uma nova família, num novo reino, onde a nossa experiência agora é de compartilhar. Melhor é dar do que receber, é se alegrar com a vitória do outro, é se alegrar com o desenvolvimento do outro, é agir em favor do outro, é pensar em favor do outro. Filipenses, conforme estudamos recentemente aqui, é a teologia do outro, é pensar no outro, é ter o próprio Jesus como exemplo, que deixou o esplendor da sua glória, pensou em nós e morreu no nosso lugar. Então nós temos que abrir mão da inveja também, diz aí. E por último, da maledicência. Me parece que ela não existe aqui na nossa igreja, né? Mas Pedro está dizendo que é um problema e que nós temos que nos despir. Maledicência aqui é a antiga fofoca mesmo, ou seja, é um tipo de maldade. Até a origem da palavra traz essa ideia. É de fato um tipo de maldade quase sempre causada pela inveja. E normalmente a fofoca acontece, a maledicência acontece quando a vítima não está perto para se defender. E Pedro diz que, por causa dos relacionamentos que nós temos agora, nessa nova comunidade, nós precisamos abrir mão, precisamos despir da maledicência. Então, esta é a exigência que tem que acontecer para haver o crescimento espiritual. Por isso que esse versículo 1 com 10, eles vêm antes, de fato, antes, né? E Pedro está falando aqui das implicações da salvação, e a implicação que ele está falando aqui é do crescimento espiritual, você buscar o crescimento espiritual, desejar o crescimento espiritual. E a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer esse versículo 1. É despir de todas essas coisas que eu acabei de falar. Agora podemos ler os versículos 2 a 5, junto com o versículo 9. E aí nós vamos entender agora o coração desta sessão. Para falar da necessidade de crescimento, Pedro vai usar aí algumas metáforas, algumas interessantes, mas você vai anotando para quando eu fizer a leitura, você vai entender bonito. A primeira metáfora que ele vai usar aí é a metáfora da criança recém-nascida. A palavra que ele vai usar é, de fato, uma criança que acabou de nascer mesmo, acabou de nascer, acabaram de cortar o cordão umbilical daquela criança, e ela vai chorar, e vai chorar muito, e vai desejar o alimento, o leite da mamãe. Isso é natural, e está correto. Então, ele vai usar essa metáfora aqui. Num primeiro momento, com certeza, essa metáfora está representando os neófitos, os novos convertidos. Aliás, boa parte dos leitores da carta de Pedro, que estavam lá na Ásia Menor, eram novos na fé. Entretanto, metaforicamente, esse texto também serve para nós, porque mesmo já velhos na fé, nós precisamos continuar desejando o crescimento espiritual com o mesmo desejo, com o mesmo afã de uma criança recém-nascida que deseja o leite da mãe, o leite materno. Então, na realidade, a metáfora aqui é maravilhosa, porque ela tanto fala para aquele que se converteu agora, para aquele que está novo na fé, que ele precisa crescer, e só tem uma maneira, repito, através da Bíblia. Hoje, em tempo de pandemia, o que eu tenho visto? Tenho visto muitas pessoas vendo um monte de vídeo, um monte de coisa, lendo isso, lendo aquilo, e não lendo a Bíblia.
não lendo a Bíblia, vão ficar mais confusos ainda, porque eu nunca vi uma época em que apareceu e que tem aparecido tanto especialistas quanto essa época hoje. Todo dia aparece especialista disso, daquilo, daquilo outro, e um monte de gente vai atrás disso, vai atrás daquilo outro, e por aí afora. E a Bíblia, que é boa, não tem sido lida. Isso aqui está acontecendo. Então, Pedro usa essa metáfora aqui de maneira muito sábia, Ela tanto serve para esse que está começando agora, para ser incentivado a estudar cada vez mais a palavra e crescer por ela, porque a palavra é o alimento, a Bíblia é o alimento, e só a Bíblia é o alimento espiritual, né? É isso que está escrito lá em Hebreus. Antigamente nos falou pelos pais dos profetas, hoje nos fala em Cristo, na palavra. Você pode ouvir música o dia inteiro, fazer isso, aquilo, outro, mas o que vai te edificar é a Bíblia, certo? Pode ouvir os profetas, e agora, até pastor Marcos está lá no YouTube, você tem um monte dele para ver lá, mas é a palavra que fortalece. Quando João falou para os jovens, disse assim: eu vos escrevi porque sois fortes, e sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós, e porque a palavra de Deus permanece em vós, tendes vencido o maligno. Então você não vai vencer o maligno se a palavra de Deus não permanecer em você. Não adianta depois querer culpar o diabo. Foi o diabo que me empurrou, foi o diabo que fez isso. Nada. O diabo já está condenado. O lago que arde com fogo e enxofre já é dele. Não precisa botar mais culpa no diabo. Assuma a sua responsabilidade, que você tem sido preguiçoso no estudo da palavra. E a Bíblia diz que nós não devemos ser preguiçosos no estudo da palavra. Então, é isso que Pedro está dizendo para nós. A outra metáfora que ele vai usar, então, o genuíno leite. O leite aqui é a Bíblia, é a palavra de Deus. E quando ele diz genuíno, é muito interessante, porque a palavra genuíno aqui é exatamente o contrário da palavra doulos, que aparece lá no versículo 1, né? A palavra dolos no nosso português, aqui é adolos, ou seja, é o contrário. Então, se quando eu não era crente, eu agia com dolo, certo? Misturado, falsificado, agora, eu preciso, conforme diz aqui, né, desejar o genuíno, ou seja, a palavra pura, a palavra sem dolo, a palavra sem mistura. É isso que ele está dizendo. Essa metáfora fala isso. A terceira, a pedra que vive. A pedra que vive aí é Jesus, o Messias, o prometido. Que o texto vai dizer que ela é eleita. De fato, é isso mesmo, né? Ela é preciosa. E vai dizer que ela é a principal. E aí Pedro vai deixar clara a supremacia de Jesus, da mesma maneira que o escritor da carta aos Hebreus escreveu a carta inteira, falando da supremacia de Jesus. Jesus é mais importante que os anjos. Tem muita gente correndo atrás de anjos, disso, daquilo outro. É mais importante que os profetas, é mais importante do que Arão, é mais importante que Moisés, é mais importante que Josué. E o sacrifício dele é mais importante do que todos os sacrifícios da lei levítica. É isso que ele está dizendo. Então, ele é a nossa pedra viva. Mas o texto usa outra metáfora. As pedras vivas, as pedras que vivem aí somos nós, aqueles que foram regenerados, que antes estavam mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Então, ele é a grande rocha, nós somos as pedrinhas vivas, tiradas dessa rocha. Na realidade, é isso que ele disse para Pedro, quando da confissão de Pedro. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, é verdade, foi o Espírito Santo que te revelou, Pedrão. E eu te digo que tu és uma pedrinha, mas é sobre esta pedra que edificarei a minha igreja. Então a igreja não está edificada em cima de Pedro, a igreja está edificada sobre Jesus. Jesus é que é a pedra. Essa é a metáfora que o próprio Pedro está usando. O próprio Pedro. Nós somos, inclusive ele está colocando no plural, uma dessas pedras vivas que está sobre o fundamento principal, que é Jesus.
E por último, ele usa outra metáfora, casa espiritual, né? Casa espiritual, edifício, a figura aqui é a metáfora do edifício. Os crentes agora, os regenerados, essas pedras vivas, agora elas são casa espiritual, né? Não apenas pedras vivas, mas casa espiritual, morada de Deus. Nós somos agora o templo do Espírito Santo dos Santos, aonde a glória do Senhor se manifesta. Então a glória do Senhor vai se manifestar aí na sua vida. Não adianta você ficar correndo para lá e para cá, aonde o fogo está caindo. Tem uma profetisa não sei aonde, você vai, tem outro lá, não sei. A glória do Senhor se manifesta na sua vida. É aí você que é o templo do Senhor. É isto que ele está dizendo, claramente para nós. Então, como nós temos cantado, aquiete e cresça na palavra. Pois bem, agora sim, agora o texto vai fazer sentido para você. Acompanhe comigo. A gente vai ler agora, primeiro versículo 3, diz assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Deixa eu ler esse texto literalmente, porque aí nós temos aqui uma conjunção, que na realidade no nosso português dá uma conotação um pouquinho diferente, porque esse se aqui fica parecendo uma condicional, mas ele não existe na tradução correta, porque na realidade Pedro está fazendo uma afirmação, já que agora, é isso que ele está dizendo, já que agora tendes a experiência de que o Senhor é bom, e ele está citando aí, pode marcar na sua Bíblia, Salmo 34, verso 8. Já que tendes agora a experiência de que o Senhor é bom, Salmo 34, verso 8, aí vamos para o verso 2, diz lá, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Olha que coisa maravilhosa. Desejar é um imperativo, é uma ordem, né? E fazer isso com sinceridade, ardentemente, né? Com todas as forças da sua vida. Por isso que eu disse no início, e é isso que Pedro está dizendo, você não pode se contentar em alimentar espiritualmente na Páscoa e no Natal. Não pode, né? Não pode. Se uma criança, um bebezinho, né, não for alimentado pela mamãe e não for alimentado nas horas regulares, ele vai morrer de fome. Não tem como. Nasceu, dá o alimento, dá o leite. E vai dar o leite de novo agora o ano que vem? Não tem jeito. Não tem. É isso que ele está dizendo. Então, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual para o crescimento na salvação. Olha o verso 4. Chegando-vos. Aí nós temos, na realidade, um particípio. Tem, de fato, um sentido de imperativo, mas um particípio, ele é mais interessante, porque ele traz uma ação continuada. Ou seja, nós já chegamos, continuamos a chegar e seguiremos chegando. Diz, chegando-vos para ele. Ou seja, cada vez mais. A ele quem? Jesus, que o texto está dizendo. A pedra que vive. Rejeitada, é verdade. Alguns rejeitaram. Rejeitado pelos homens. Mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, Pedro dizendo, como pedras que vivem, estão falando para nós, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus. Explico isso daqui a pouquinho. E aí, ele vai para o verso 9. Vós, né? Porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para maravilhosa luz. Glória a Deus. Quais lições nós podemos tirar aqui? A primeira, o crescimento para a salvação só é possível se alimentando do Evangelho. Ninguém cresce para a salvação. Ninguém cresce em santidade, que é o aspecto da salvação que aparece aqui. Ninguém cresce
sem a palavra, sem se alimentar dela. Tem um hino antigo do nosso inário, da nossa hinologia, que diz: queres ser santo? Tempo hás de tomar, e tem que meditar na palavra do Senhor. Não vai ser santo assim, não vai. Não vai cair assim na sua cabeça. Né? Não adianta entrar no mosteiro. Tem que estudar a palavra e crescer por ela. Segundo, o evangelho que aparece aqui é Jesus. Jesus é o evangelho. Ele é a rocha viva, sobre o qual nós somos edificados, casa espiritual, templo do Espírito Santo. Olha o verso 7. Para vós outros, portanto, que credes. Aí aparece de novo um particípio. Nós já cremos, estamos crendo e continuamos a crer. Seguimos crendo. Então, para todos aqueles que estão crendo, todos aqueles que continuam crendo, Jesus é para nós a nossa preciosidade, o nosso grande tesouro. Ele diz, é para nós a preciosidade. Alguns no passado, o povo no passado, lá no Israel antigo, as autoridades, as autoridades religiosas, a maioria rejeitou. Mas para nós ela é a nossa preciosidade. É isso que ele está dizendo. Então, agora nós somos templo vivo de Deus, somos raça eleita, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora olha o detalhe, nós somos nação santa e, como ele diz, de sacerdotes santos. Então o que caracteriza essa nação santa é que nós somos sacerdotes santos, com dois objetivos claros. O primeiro é adorá-lo. Olha o versículo 5. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis. Agora, nós somos sacerdotes e sacerdotes santos. Isso é uma das doutrinas mais bonitas que a Reforma Protestante resgatou no século XVI. A doutrina do sacerdócio universal. Agora, você não precisa de alguém para te representar. Não, Jesus abriu o novo e vivo caminho. E nós agora podemos nos achegar no Santo dos Santos e oferecer sacrifícios agradáveis, aceitáveis. Você é sacerdote, cada um lavado no sangue de Jesus é um sacerdote. É isso que ele está dizendo. Glória a Deus, presbiteriano maravilhoso, é um aleluia mesmo, certo? Essa doutrina é cara para nós, é muito importante para nós, porque nós não precisamos mais de um clero para nos defender nisso ou naquilo outro, para nos representar nisso ou naquilo outro. Não! Agora nós podemos, pelo novo e vivo caminho, nós não precisamos mais do sacrifício de animais, do sangue de animais. Não, agora nós levamos, nós mesmos, fiados em Jesus Cristo, pelo caminho que Ele abriu, nós vamos ao Santo dos Santos, oferecer nossos sacrifícios aceitáveis, agradáveis. O que significa isso? A Bíblia vai explicar para nós, começando por Paulo, Romanos 12, né? É o nosso proceder santo. Então, sacrifícios agradáveis ao Senhor, começa pelo proceder santo. Diz lá, Romanos 12, versículo 1, né? Devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Então, se você não está vivendo a santidade da qual Pedro está falando, você não tem condição de oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Seus sacrifícios serão como os sacrifícios de Caim, que não foram aceitáveis. Não foram aceitos. Mas Deus aceitou os sacrifícios de Abel. É isso que ele está dizendo. Mas também um santo louvor que nasce de lábios, que confessa Jesus como Senhor, né? De corações que creem que Deus, pelo seu poder, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Desses lábios sai louvor perfeito, agradável. Então não adianta vir aqui para frente, bonito, cantar bonito, se o coração está longe de Deus, não adianta. Mas o texto continua dizendo claramente também, a nossa santa piedade
santa piedade. Hebreus 13, verso 16, Tito, capítulo 2, verso 15. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos regenerados, está escrito lá em Tito, para as boas obras. Então você ajudar o outro, você solidário com o outro, você realmente participar dessa comunidade ativamente, isso é sacrifício agradável ao Senhor. Pedro está dizendo isso. Então nós somos sacerdotes, nós somos esse templo e podemos chegar agora no Santo dos Santos para adorar, mas também a nossa função aí agora como sacerdotes santos, diz Pedro, é proclamar o Evangelho. O que ele diz aí no versículo 9? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Proclamar aqui é proclamar o Evangelho. É isso que Paulo estava pedindo lá no capítulo 6 de Efésios, versículo 19, quando ele pede aos irmãos para orar por todos os santos, ele diz, e ore por mim também, para que eu possa, com toda intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então, nós somos sacerdotes santos, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, com dois objetivos bem claros: adorar o Senhor acima de todas as coisas, com todo o coração, de toda a alma, com todo o entendimento, mas proclamá-lo, fazê-lo conhecido. É isso que Oséias diz, nós devemos conhecer, devemos prosseguir no conhecimento e devemos fazê-lo conhecido. Esse é o nosso objetivo. Então nós já conhecemos, temos que continuar e crescer nesse conhecimento, mas nós devemos fazê-lo conhecido. Este é o objetivo. Agora sim, para encerrar, nós podemos ver os parênteses aí, né? Os versículos 6, 7 e 8, os 3 versículos, tá? Que eu disse, em casa você pode fazer o teste, você pode tirar os 3, ler o texto, você vai ter entendimento razoável, normal. Agora você traz os 3 versículos, porque eles funcionam aí como parênteses, né? Como uma explicação. Aí você vai ter um entendimento maior ainda. Esses 3 versículos, na realidade, são 3 citações do Velho Testamento, né? Isaías 28, 16, Salmo 118, verso 22, e Isaías 8, 14 e 15. E ele vai usar esses 3 aí para especificamente mostrar 3 coisas. Então, vamos ver o que ele diz. Por isso, está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Que pedra é essa? Jesus Cristo, o Messias prometido. Já explicamos anteriormente. Verso 7. Para vós outros, portanto, ou seja, para nós, que cremos, estamos crendo e continuaremos a crer, ela é preciosa. Mas para os descrentes, e aqui o mesmo verbo que ele usa, aqueles que não creram, não estão crendo, né? E se continuarem não crendo, melhor dizendo, né? Para eles, essa pedra que os construtores rejeitaram, está falando aí das autoridades judaicas, essa veio a ser a principal pedra angular. Para nós ela é pedra viva, maravilhosa, né? Preciosíssima, mas para aqueles será pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo o quê? Que está escrito aí na sua Bíblia? Desobedientes. E aí tem uma coisa que só o presbiteriano entende, né? Para o que também foram postos, ou seja, esse tempo de desobediência deles é, de fato, um propósito de Deus. Deus tem propósito naquele tempo de desobediência deles também. Mas a construção do verbo não significa que eles vão continuar desobedecendo o tempo todo, né? O verbo que aparece aqui apenas fala do passado e do presente, não faz uma referência para o futuro. Então, se eles aceitarem o Evangelho e deixar de descrer, passar a crer, também poderão ou receberão também as bênçãos da rocha viva. As 3 lições, encerrando, são o seguinte. A primeira, essas metáforas que aparecem aí, e essas 3 passagens,
Pedro a cita com o propósito de falar da supremacia de Cristo, o Messias, que foi rejeitado pelos construtores, ou seja, os principais e muitos líderes de Israel, né? Essa veio a ser a pedra angular, ou seja, aquilo que foi rejeitado na velha dispensação, na realidade se tornou o principal na nova dispensação. O que as autoridades judaicas rejeitaram lá, agora é nada mais, nada menos do que a base da igreja. Do novo Israel de Deus. É construído sobre essa rocha. Segundo, a supremacia de Jesus Cristo, o Messias, para a salvação dos eleitos. Ninguém pode ser salvo se não for por Cristo Jesus. Ninguém. Não há salvação fora de Cristo. Por isso é que ele é a pedra principal. Não tem como. Certo? Não tem como. O próprio Pedro, né, lá em Atos, ele vai dizer: não há outro nome, nem nos céus nem na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Só Jesus. E por último, a rejeição de Jesus foi a causa de tropeço de Israel. Então, aquela pedra que os israelitas rejeitaram, ela continuou sendo pedra de tropeço e de escândalo para todos aqueles que a rejeitam ainda hoje. Foi a causa do tropeço de Israel, mas continua sendo a causa de tropeço daqueles que desobedecem. Por isso é que o Evangelho, irmãos, olha aqui para mim, é uma espada de dois gumes. A mensagem que sai da minha boca, ungida pelo Espírito Santo de Deus, ela tanto serve para salvar quanto para condenar. E ela vai fazer o que lhe apraz, seja salvando ou seja condenando. Então a pedra viva, ela também é pedra de tropeço, pedra de escândalo. Muitos serão salvos por ela, por Jesus, mas muitos serão condenados, ou os que não forem salvos serão condenados por causa de Jesus. É isso que ele diz e termina o nosso texto. Portanto, Jesus é a pedra viva, e mais do que isso, é a pedra que dá vida. E mais do que isso, é a pedra que sustenta a vida. Põe essas três coisas na sua mente. Jesus é a pedra viva. Jesus é a pedra que dá vida. E Jesus é a pedra que sustenta a vida. É Jesus que sustenta a igreja. A igreja verdadeira está sobre a rocha que é Jesus. Por isso o meu tema desse ano, de 2020, sobre a rocha e diante do altar. Venceremos essa epidemia. Que Deus te abençoe. Faça a sua oração agora em nome de Jesus.